Olá! Na terceira parte do tema Síndrome da embolização, manifestações clínicas, estaremos ainda continuando, trazendo para vocês maiores detalhes em relação a algumas consequências da síndrome da imobilização. Já no sistema respiratório, acontece a diminuição da capacidade vital. Em indivíduos sadios que são submetidos a repouso prolongado, eles normalmente não sofrem muitos efeitos de diminuição da capacidade pulmonar total, ou seja, a capacidade vital, capacidade da inspiração, o volume reserva expiratório, a capacidade residual funcional e o volume residual. Indivíduos que apresentam alguns comprometimentos onde ele perde a motricidade voluntária, como por exemplo, lesões medulares, como a quadriplegia, lesões que afetem o hemídio direito ou esquerdo cerebral, como acidente vascular cerebral, eles têm a diminuição da capacidade vital mais acentuada, pela falta do controle motor na região acometida correspondente à lesão. Também, quanto mais tempo acamado, ele vai ter uma alteração no tônus muscular e também vai ter uma alteração também na capacidade de contrabilidade, principalmente na parte venosa, no retorno do sangue venoso e linfático, levando a um edema que não deve se tornar crônico, mas que em alguns casos persiste por muito tempo. Ainda no sistema respiratório, a capacidade vital está diminuída em algumas situações. O paciente que está inativo e apresenta-se na posição supina, ou seja, em decúbito dorsal, de barriga para cima, ele raramente vai contrair a musculatura intercostal, o diafragma e os abdominais. Sendo assim, ele vai ter uma dificuldade de realizar uma inspiração forçada. Aí, nessa situação, é importante que se faça todo o treinamento através daqueles aparelhos que nós vimos, como o Flutter, o Respiron, a Capella, do controle do volume inspiratório e expiratório. Porque utilizando-se tantos aparelhos, como algumas manobras, como o bloqueio e a posição de gravitação, nós vamos estimular a ativação da musculatura respiratória. É importante lembrar que em pacientes paralíticos, imobilizados, pode acontecer uma redução de até 30% da capacidade vital só pela permanência dele no leito. A ventilação voluntária máxima está diminuída. E está diminuindo pelos mesmos mecanismos vistos nesse momento, onde acontece a diminuição da capacidade vital. Importante observar que os valores observados em ventilação voluntária máxima na pessoa inativa são significativamente mais baixos do que o previsto, de 25% a 30% abaixo de uma pessoa não paralisada. Algumas alterações classificadas em algumas regiões na proporção entre ventilação pulmonar e a perfusão alveolar, que é aquela troca gasosa de oxigênio e CO2 que acontece nos alvéolos. Como resultado de uma alteração restritiva ou diminuição da quantidade de ar que chega à região brônquica, alveolar e pulmonar, a própria postura horizontalizada, permanecendo no leito, ela afeta importante e significativamente a circulação pulmonar, alterando tanto a ventilação, que é a capacidade de extensibilidade do pulmão, e a perfusão alveolar. Normalmente essas alterações, essas diferenças, elas não são significativas, porque o indivíduo conscientemente, ele mobiliza o tórax para prevenir algumas alterações tanto de ventilação e de perfusão. Mas nós temos que considerar que nós estamos falando do indivíduo idoso, que tem alterações de tecido conjuntivo, alterações ósseas e alterações no volume tanto de inspiração e de expiração,
que tem algumas alterações importantes musculares, principalmente no diafragma, onde ele não funciona a contento. Então, no indivíduo idoso, essas alterações, essas diferenças entre a circulação pulmonar, elas são importantes e significativas. Perturbação no mecanismo da tosse. O mecanismo da tosse e a alteração do seu mecanismo é uma alteração presente mesmo em indivíduos sadios, devido a uma diminuição na eficiência da parte ciliar, principalmente na região de traqueia e na região brônquica. E aqui cabe uma observação. O indivíduo adulto ou indivíduo idoso, mas o indivíduo que é fumante e tabagista há muito tempo, sabe-se que através da irritação que acontece em brônquios e traqueia causada pelas substâncias do cigarro, eles tendem a provocar uma instalação e uma eliminação na região dos cílios, em traqueia e brônquios, que são importantes no mecanismo de expulsão de secreção na região interna pulmonar para a traqueia e boca, para que seja eliminado essa secreção. Então, as secreções das mucosas respiratórias, elas se acumulam onde? Nas estruturas menores que os brônquios, os bronquíolos, e vai se tornando, com o passar do tempo, cada vez mais viscosas, cada vez menos elásticas, e nessas regiões onde elas se tornam mais elásticas, elas se tornam importante fonte de cultura para algumas bactérias ou vírus. Importante nesse sentido promover o quê? O que nós vimos na aula de alterações respiratórias no idoso. Uma higiene, uma limpeza na árvore dos bronquíolos, brônquica e traqueia, através da fluidificação da secreção, posição de degravitação postural, alguns movimentos de bloqueio na caixa respiratória, utilização de alguns aparelhos para aumentar o tempo de inspiração e de expiração. Importante relacionar também em uma sequência dependendo do estado ou da localização da diminuição da função pulmonar. Já no aparelho respiratório, ele tem como característica, em muitos casos, ser desprezado para a maioria dos pacientes que estão acamados. Mas ele é muito importante, pois através da diminuição da atividade gastrointestinal e da motilidade e das funções secretórias das glândulas digestivas, do pâncreas, das glândulas salivares lá em cima, né, não no intestino, mas lá em cima também, elas resultam na diminuição de toda a atividade gastrointestinal, de todo o aparelho digestório, superior e inferior, que é muito importante na absorção de algumas substâncias importantes que movem o nosso corpo. Então, sistema digestório, existem algumas manobras, principalmente uma manipulação visceral, onde se equilibra essas funções e promove de uma maneira natural, sem uso de substâncias químicas ou de procedimentos medicamentosos, o retorno da atividade do aparelho digestório. Os quadros de anorexia são aqueles distúrbios alimentares. Acontece uma alteração com o passar do tempo, onde ele não faz uma ingesta diminuída de quantidade calórica, que leva, com o passar do tempo, uma acomodação do metabolismo basal ou corporal, que leva a uma certa perda do apetite. Isso é muito perigoso. Cuidado com isso. Porque, muitas vezes, e na maioria das vezes, isso não é uma manifestação do sistema digestório, por exemplo, como acontece na constipação e no quadro que já foi visto da diminuição da motilidade intestinal. É um quadro que tem como fundo alguma conotação de ansiedade ou de depressão. Então, muito cuidado com isso. Já a constipação, ela é decorrente da atividade adrenérgica que inibe a peristalse intestinal e não só a motilidade do quimo, do bolo alimentar no intestino, mas ele vai inibir principalmente a ação também dos esfíncteres
no reto, né, para a eliminação desse bolo. Normalmente acontece uma paralisia dos esfíncteres, sendo necessário algumas manobras para que se elimine aquelas fezes que estão na região final do intestino. Lembro a vocês, quanto mais tempo permanece esse bolo na região final do intestino, existe uma proporcionalidade de instalação de tumores pelo aumento da massa inerte na região no final do intestino, como o câncer, por exemplo. Alguns fatores contribuem para a constipação e alguns fatores também, principalmente relacionados a uma dieta, né? Onde essa dieta se apresenta uma pequena quantidade de fibra e uma dieta que seja muito rígida em líquidos, aquelas papinhas, mas que não tenham fibras, vai levar à instalação do quadro de constipação intestinal. Lembrando a vocês aqui que a formação daqueles tumores lá na parte final do intestino, do reto, elas são conhecidas como fecalomas. Ainda no sistema endócrino e no sistema renal, é importante lembrar que o sistema renal e as glândulas, elas têm uma ação importantíssima com todos os outros sistemas do nosso corpo. Como já foi dito anteriormente, a posição horizontal, ela tende a diminuir toda a função, e principalmente dos órgãos que trabalham com líquidos circulantes, né? E vai provocar também no indivíduo acamado um aumento da diurese. E o aumento de diurese acontece pela excreção urinária, mas também acontece uma migração de parte do líquido para o sistema venoso e linfático, que vai levar à alteração da circunferência dos membros, com a formação de edemas, e uma diminuição ou alteração do retorno venoso. Ainda a diurese aumentada, ela vai ter alterações também e inibir alguns hormônios, como o hormônio antidiurético, ADH, e essa situação pode acontecer em algumas fases, provocando desidratação no paciente. Portanto, justifica-se que em alguns pacientes acamados já se faça a utilização daquele soro fisiológico, que vocês observam já no paciente quando é acamado, de uma maneira tanto temporária como prolongada. Evidentemente que o aumento da diurese ela vai eliminar algumas substâncias importantes, como o sódio, o cálcio, e vai favorecer tudo isso a formação de cálculos, que são aquelas pedras nos rins. E essas pedras dos rins também, elas podem favorecer também, concomitantemente, né, ao mesmo tempo, a instalação de algumas infecções urinárias de repetição. Já no sistema tegumentar na pele, a pele, pela imobilidade, ela acontece em atrofia, diminuição do tecido protetor de gordura. As veias, que são vias de acesso, por exemplo, à utilização de algumas injeções, fixação de soro, elas se tornam mais maleáveis e difíceis de serem encontradas. E também uma consequência em relação à diminuição do apetite, diminuição da higiene, uma higiene inadequada, que é todas as dobras da pele, elas têm que ser limpas. Elas favorecem a diminuição da quantidade da gordura subcutânea e aparecimento de fissuras ou então de feridas. E pode favorecer também o aparecimento de palarício, que são aquelas infecções que acontecem nas unhas, e o surgimento também das unhas engravadas, que as unhas são anexos ao tecido tegumentar. Já as úlceras e decúbitos são manifestações muito comuns na imobilização, não diria nem prolongada, de média prolongada. Elas produzem uma grande perda de proteínas, principalmente a albumina, que é muito importante,
é uma precursora de uma série de substâncias importantíssimas para ter o equilíbrio energético, o equilíbrio orgânico de vários sistemas. E a nível vascular, né, nível capilar, a redução dessas proteínas resulta numa queda da pressão oncótica. Então favorece também uma alteração vascular importante na região afetada pelas úlceras, podendo levar à necrose tecidual. Prevenção e tratamento. De uma maneira geral, a prevenção e tratamento, dentro da área da fisioterapia, na imobilidade ou mobilização, ela deve principalmente exigir o quê? Que seja fornecido ao paciente imobilizado, principalmente no leito, muitos estímulos ambientais e desafios intelectuais, cognitivos. A realização de exercícios ativos isotônicos isométricos, a realização também de exercícios de mobilização passiva, articular, de grandes articulações, o posicionamento das articulações para evitar algumas situações, principalmente em doentes neurológicos, de instalação de um quadro flexor, por exemplo, de um membro superior, ou então em manter-se uma mão ou um pé no nível horizontal, que isso favorece a diminuição do retorno venoso e linfático, então se eleva durante algumas horas no dia esses membros. É importante que se faça um programa de exercícios que recondicione o coração, o sistema cardiovascular, que participe de uma maneira efetiva e controlada, né? Monitorando sempre a pressão arterial, frequência cardíaca e, se for possível, também o nível de oxigenação, de saturação de oxigênio. Isso é facilmente realizado através do oxímetro de dedo, que pode permanecer durante todo o tempo da terapia conectado ao paciente. Importante a higiene brônquica através de exercícios respiratórios e reeducação de tosse. Supervisionar e perguntar ao cuidador ou familiar se a nutrição é adequada e se o paciente faz ingesta líquida de algum tipo de suplemento e cálcio, e realizar, ou então muitas vezes nós temos que ensinar o paciente a fazer higiene da pele, né? Com óleos neutros ou alguma substância que promove a limpeza e a manutenção do pH da pele.